Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha, sem perder tempo, lembrando sempre, nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Continue baixando, nos acompanhando. Um beijo para todos os internautas. Segunda-feira é dia também do quadro Performance Profissional, com o professor Carlos Conce. Ele que é mestre, doutor, o cara é bom demais na comunicação e vai trazer hoje aqui um tema importante que é empregos temporários. Tá chegando, né, Carlos Conce? Vem para cá bater um papo com a gente. Professor Carlos Conce. Natal se aproximando, fim de ano também, naturalmente. E as pessoas que ainda não têm se lançado no mercado de trabalho ou que está fora do mercado de trabalho precisam ter uma preparação adequada. Como vencer o temor de uma entrevista de emprego para alcançar uma vaga temporária neste fim de ano? Pois é, Videlano. Primeiro dizer que é muito bom estar aqui com você. Aí ter amigos é maravilhoso. Vocês viram como ele apresentou assim, o cara já chega bem, já chega maravilhoso. E para você que está nesse momento de entrevista de emprego, porque, Videlano, nesse momento realmente Natal, as empresas começa a contratar e vem aquela entrevista de emprego. Se difícil é você realmente encontrar emprego, na hora da entrevista muitas vezes fica mais difícil ainda. Por quê? Vem o famoso temor, o medo de falar durante uma entrevista. Então, vai uma dica importantíssima. Sabe algo que é muito bom, que é fundamental? Você trabalha bem a sua respiração. Respirar antes de falar, essa respiração ajuda você a ficar mais calmo, mais tranquilo. Não pode exagerar, senão pode ficar zen além da conta, né, Videlano? Também tem Dá isso. sono. É verdade. Mas olha que dica interessante. A partir disso aí vai lhe ajudar. Mas vai lhe ajudar também a ficar mais seguro você, por exemplo, conhecer a empresa com a qual você vai possivelmente trabalhar. Conhecer um pouco da empresa, do perfil da empresa, como é que a empresa trabalha. Isso é fundamental para que você consiga se comunicar mais ou menos na linha que a própria empresa também se comunica com o próprio mercado. Essa realmente é uma dica fundamental, Videlano. Agora, uma pessoa que vai para uma entrevista profissional, ela geralmente vai esperando o quê, professor Carlos Conce? Eu sei que isso é óbvio, o cara vai esperando ser contratado pela empresa. Certo. Isso é óbvio, né? Mas aí a pergunta que eu quero fazer para poder chegar é qual a dica que você deixa para o telespectador, aquele que acompanha o TV Mar News, para que serve, na verdade, ou o que pode ser feito nesta entrevista de emprego para que ele tenha um melhor aproveitamento? Perfeito. Primeiro é bom lembrar que entrevista significa entrevista, entre a sua vista e a vista do que está lhe entrevistando, do entrevistador. Então, lembre-se disso. Bom, fundamental que a entrevista, então, seja traduzida por aquele que está entrevistando você, conforme o interesse dele. Então, o que esperar de entrevista de emprego? Esperar que, quando você estiver sendo entrevistado, você realmente fale a linguagem da empresa, que você vá vestido, Videlano, mais ou menos conforme a própria natureza da empresa. Por que é que eu estou aqui dessa forma? Para acompanhar a sua elegância, para acompanhar a desenvoltura, a elegância da TV Mar, não é? Quem sou eu? Se eu tivesse uma elegância dessa com o Carlos Conce, eu estaria eleito, meu Deus do céu. Por exemplo, um jogador de futebol para ir, por exemplo, para o Globo Esporte, da Rede Globo, ele, claro, pode ir com qualquer roupa, mas se ele vai puxando um pouco para a natureza esportiva da roupa, isso faz a diferença. Portanto, quando você pesquisar a empresa, mais ou menos que tipo de roupa a empresa usa, as pessoas usam que tipo de roupa. Com isso, você já vai ganhando, porque você vai parecido com o perfil da empresa. Isso é fundamental. Outra coisa importante nesse contexto também, o que esperar da empresa? Esperar que ela, ao perguntar algo, pergunte algo que tenha a ver com o interesse dela, da empresa. Certo. Então, nada de responder, por exemplo, eu estou buscando trabalhar nessa empresa porque eu tenho uma família e preciso sustentar a minha família. Isso é muito nobre dela. Mas é melhor dizer assim, por exemplo, eu estou querendo trabalhar nessa empresa porque uma empresa que há 5 anos cresce 10% ao ano, realmente é uma empresa que me interessa, é uma empresa proativa, uma empresa dinâmica. A diferença é enorme, né? E, portanto, eu quero trabalhar numa empresa que a diferença é enorme. A diferença é enorme no diálogo, né? Verdade. Mostra mais conhecimento, mostra Perfeito. um pouco mais de até intimidade mesmo com aquela empresa que ele está apresentando uma proposta para trabalhar, né, professor Perfeito. Carlos? Já cria uma ponte, né, Videlano? Com certeza. E que ponte maravilhosa. Olha, o entrevistador vai brilhar os olhos quando você mostrar que tem conhecimento da empresa. Portanto, tenha cuidado nisso. No caso das meninas, das mocinhas, principalmente as questões de vestimenta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também quais são os equívocos que as pessoas precisam evitar para uma entrevista de emprego, que acaba sendo também muitas vezes um grande vilão para quem está querendo voltar ao mercado de trabalho. Com certeza. Então,
qual é o perfil da empresa? Se você for conceder uma entrevista para modelo, vá lá de sainha, de minissaia, tudo bem, mas não foi para modelo. Por favor, cuide da roupa. Tem que ser uma roupa realmente composta, porque a empresa vai primeiro analisar a sua roupa. O entrevistador vai olhar para você e vai, a partir da sua roupa, ele vai perceber um pouco de você. Porque nós somos também o que vestimos. Então, cuidado, uma roupa composta. Rapazes, evitem bonés. Boné é quando você sai da entrevista. Não é? A não ser que seja uma empresa que trabalhe com artigos esportivos. Sim, com certeza. Aí você vai lá com o certeza. seu boné esportivo e assim por diante. Mas lembre-se, sempre uma roupa composta. É importante, aproveitando a sua deixa, Viderlan, a barba feita, rapazes. Mulheres, nada de muitos adereços, né? Um par de brincos já resolve, nada de exagerar. Porque também o que passa do ponto pode reprovar. Portanto, uma roupa, adereços, conforme a realidade da empresa e, claro, com bom senso, tendo realmente uma postura adequada, profissional. Funciona narrar fatos de êxito na carreira profissional durante uma entrevista, dizendo, eu já fui promovido a isso, já passei por isso, já fui, inclusive, nomeado a tal. Funciona esse tipo de coisa? Funciona especialmente se o entrevistador ou alguém dos entrevistadores perguntarem. Porque é claro que normalmente perguntam assim, me fale um pouco sobre você. Esse fale um pouco é um pouco, 1 minuto, por aí resolve. Nada de contar a história da sua vida. Aí fala um pouco do seu talento, fala um pouco daquilo que você é, sem estar passando o currículo, que o currículo já tem lá. E o fato é o seguinte, você pode contar o fato usando a forma estrela ou a forma star. O que significa isso? Esta situação, diz a situação. Depois o T, a tarefa que você desenvolveu em relação à situação. Né? Em seguida, a ação que foi feita em cima dessa tarefa. E, claro, o resultado que você teve. Portanto, você tem uma situação, aí você tem um trabalho a ser feito, uma tarefa, explica a ação que você tomou e, em seguida, o resultado que você teve. Isso é fundamental. Eu não sei se tem tempo para eu dizer o exemplo. Temos tempo. Então, um exemplo bem simples. Quando eu cheguei a Maceió, isso faz uns 150 anos aproximadamente. Nossa senhora, você não é isso tudo, não. É isso. Eu sou mais generoso com você. E eu era funcionário concursado do Banco do Brasil. Só que eu vim para cá a pedido, foi ex officio e foi a pedido. Então eu vim sem nenhuma comissão, era funcionário, sem cargo gerencial, etc. Então o que foi que eu fiz? Qual era a situação? O Banco do Brasil estava naquele momento com um novo processo de consultoria, qualidade total no Banco do Brasil, essa era a situação. Certo. Então, o que foi que eu fiz? Bom, o trabalho seria exercer a condição de consultor interno para participar do processo. Mas antes tinha uma entrevista com o gerente e principalmente tinha uma eleição entre os colegas. Então, qual foi minha ação? Eu me preparei, eu procurei estudar a questão de como é que funcionava a consultoria interna do Banco do Brasil, que eu já tinha sido consultor interno em outro projeto. Eu conversei com algumas pessoas chaves, convidei o Jorge Delfim do Nascimento, que na época era meu gerente, para comigo estar passeando nos vários andares da agência centro do Banco do Brasil, para me apresentar. Essas foram algumas ações que eu tomei. Certo. E aí, para concluir, no dia que houve a eleição, entre 250 funcionários, eram 10 possibilidades. Nós tínhamos, então, 10 cargos para serem consultores internos. E aí, eu, entre 25 e 26 concorrentes, eu consegui realmente ser eleito, porque apesar de estar um mês no banco, Agência Centro Maceió, sim, eu consegui fazer um bom trabalho. E aí, fizemos o projeto e nós somos destaque no Brasil como programa de qualidade do Banco do Brasil na Agência Centro Maceió. Portanto, situação... Depois, a tarefa que tinha que executar, em seguida, as ações que você tomou e o resultado que você obteve. Use a forma STAR, estrela em inglês, e isso vai ajudar muito para você contar o fato marcante da sua vida. Nós estamos conversando com o professor Carlos Conce a respeito aqui, a participação dele todas as segundas-feiras no quadro Performance Profissional, trazendo dicas para quem quer entrar o fim do ano, ou começar o ano, 2020, empregado, para vagas de empregos temporários, principalmente no centro, no setor varejista, que acaba tendo também uma contratação enorme em finais de ano. Pessoal do comércio também que está aí se preparando para levar seu currículo, vai pegando essas dicas aí. Uma outra pergunta, professor Carlos Conce. Vícios de linguagem e gírias na hora de uma entrevista. O cara vai lá, o entrevistado tá ali e diz, e aí, bicho, como é que é? Pá, essa coisa aí, beleza? Como é que... Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento derruba quando se utiliza muito gírias para uma entrevista de emprego e também vícios de linguagem, professor Carlos Conce? Perfeito, muito boa a sua pergunta, como sempre, Delan, porque duas coisas derrubam muito entrevistas hoje.
Primeiro, a linguagem inadequada para a situação. Aquela linguagem inadequada inclui também aquela gramática muito fora do tempo, de a gente vamos, o pessoal foram, tem que ter muito cuidado com isso. Vícios de linguagem, aqueles nés que estão além da conta, isso é bastante prejudicial. E ainda a questão da linguagem, outra coisa importantíssima a evitar, cuidado com o seu celular. Lembre-se de desligar o celular. Vários e vários candidatos são reprovados simplesmente porque esquecem de desligar o celular. Outra coisa, se por acaso você esquecer e o celular tocar na hora, faça de conta que o celular não existe. Não é? Esqueça, não atenda, não veja quem ligou, continue naturalmente. No máximo, você pode dar aquele toque aqui no celular para que ele pare de tocar. Acabou. Portanto, cuidado com vícios de linguagem, use o português padrão, para entrevista é o português padrão. O VC é no bate-papo no WhatsApp. Ali na entrevista é o senhor ou você, dependendo da situação. Pense nisso e cuidado com os celulares, porque podem prejudicar você numa entrevista de emprego. Uma última colocação, professor Carlos Conce, nessa sua participação aqui valorosa no programa. Muito obrigado. O QI, aquele que indica. O cara pode utilizar muito desses privilégios, dizendo assim, professor Carlos Conce, eu gostaria de trabalhar na sua empresa, porque a sua empresa nesses últimos 5 anos cresceu bastante. Tem aproximadamente 400 funcionários e gostaria de fazer parte desse quadro de uma maneira honrosa. Tem um amigo meu que trabalha ali, por exemplo, que ele é gerente, né? O seu Fernando, o Márcio Ander também. Esse tipo de diálogo, onde se coloca uma intimidade com outros funcionários, para dar aquela ideia tipo, esse daí me indicou, funciona, é bom, traz um efeito positivo? Tem que ter muito cuidado, né? Realmente, Videlão, porque você ir pelo apadrinhamento, muitas vezes pode, inclusive, prejudicar. Agora, uma coisa é certa. Hoje, os empregos, regra geral, acontecem muito por causa do network, os bons relacionamentos. Se eu conheço o Viderlan e, de repente, alguém pergunta ao Viderlan sobre alguém que conhece de comunicação e eu tenho um bom relacionamento com você, naturalmente você acaba me indicando para aquele trabalho, mas é diferente. Veja bem, mantenha bons relacionamentos, procure fazer um network realmente pertinente, adequado. É fundamental você se relacionar muito bem para usar isso no dia a dia, mas na hora da entrevista tenha muito cuidado porque pode soar aí algo fora da situação. Então, muito cuidado em se colocar como alguém bom além da conta, alguém indicado por fulano ou por cicrano, isso pode ser perigoso. Tem que ter muito bom senso para fazer realmente algo desse tipo. Dela. Muito obrigado, para mim é uma honra, professor Carlos Conce, tá certo? Parabéns pelo show. Muito obrigado, irmão. Show, tá certo? Quadro Performance Profissional volta na próxima segunda-feira com muito orgulho. Faz parte aqui da nossa equipe da TV Mar, no programa TV Mar News. Um abraço, professor Carlos Conce, sou seu fã, tá certo? Olha, vamos dar sequência ao programa hoje. Eu vou tentar pelo menos ser 30% do que o professor Carlos Conce é na frente das câmeras. Vou tentar ser 30%, porque o cara é uma fera. O Natal... Aqui, câmera 3, Josiel, por favor. O Natal de Folguedos tem se consolidado como um dos principais eventos da agenda cultural de Maceió. Neste ano, a festividade acontecerá de 23 de novembro a 22 de dezembro, quase no Natal, na Orla de Pajuçara. Vamos saber os detalhes para quem quer participar dessa grande festa com Fernando Palmeira. O Natal está chegando, que é uma riqueza de cultura e também de religiosidade. Natal dos Folguedos, um ponto áureo da programação da Fundação Municipal de Ação Cultural. Preste bem atenção nas datas de inscrição para você que tem aí participação direta dos nossos folguedos folclóricos e também a programação que vai de novembro até dezembro nos palcos aí da Orla de Maceió. Vamos começar com essa figura que é consultor aqui da FEMAC, que é o nosso querido Amaurício de Jesus. E ele nos fala, convidando a você também, e prestar bem atenção em toda a programação, desde o edital até o momento das apresentações. Exatamente, Fernando. Muito bom dia, muito boa tarde a todos. Nós estamos com o edital de credenciamento cultural destinados a grupos de cultura popular, coral e bandas locais para participar do Natal dos Folguedos, que inicia agora em novembro, no dia 23 de novembro, com um grande cortejo cultural, trazendo as diversas manifestações, fazendo um cortejo da diversidade com os grupos de cultura popular e apresentações que vão de 23 de novembro a 22 de dezembro. Então, é uma grande manifestação cultural envolvendo
grupos de guerreiro, pastoril, taieira, todos os grupos ligados à temática, né, da cultura popular e também artistas locais e corais. Temos aí o número de vagas para essas inscrições. Nos fala um pouco sobre, por classificação dos folguedos, dos grupos musicais, corais, como é que está distribuído vaga aí para esse pessoal? Então, na verdade, a gente não definiu o número de vagas. Nós estamos definindo que será um grande cortejo, que terá um envolvimento de em torno de 5 a 10 mil artistas envolvidos. Então, será uma manifestação dessa cultura popular que o Natal dos Folguedos tem uma singularidade, que é esse recorte dentro da cidade de Maceió. Quais os locais da cidade? Orla, tem também parte central ou só Orla Marítima? As atividades elas vão acontecer com um cortejo que sai do Antigo Alagoinhas até a Multieventos, e as apresentações no palco acontecem na Multieventos com toda a estrutura montada, o ambiente adequado, cenografia montada para que esses artistas e a população dialoguem nas suas apresentações e possam apreciar esses nossos folguedos, que temos um volume bastante significativo na cidade. Natal dos Folguedos, nessa edição 2019, temos aí a participação também público-privado, ou seja, temos parcerias para o incentivo à nossa riqueza aí? Exatamente. A ação é uma ação do município de Maceió, mas contando com todo esse terceiro setor, com a hotelaria, com o trade, fazendo com que a gente consiga agregar a ação, a manifestação cultural e tendo esse entorno todo envolvido, né? Fazendo com que a população tenha acesso, o turista tenha acesso, fazendo com que esse diálogo aconteça, e aí a cadeia produtiva se efetiva, se multiplica e faz com que a gente consiga dar acesso a quem produz cultura dentro da cidade. Todo esse cortejo, essa programação tem um horário específico de começo e encerramento? Exatamente. Nós estamos em processo de construção e definindo pequenos detalhes, mas a gente vai pedir de novo outros momentos para a gente poder falar mais, amiuçar mais sobre a programação, principalmente depois que a gente realizar o credenciamento, que é a possibilidade de contratação. E para as pessoas que vão se candidatar a esse credenciamento, elas precisam ter alguns documentos que elas precisam apresentar, né? Para se credenciar, ele precisa ter uma representação jurídica, que pode ser um CNPJ ou um MEI, ter as certidões, a documentação, ter uma conta jurídica, né, no nome da empresa, e também apresentar o currículo do artista, apresentar a proposta, fazer o preenchimento das fichas, são os anexos do edital, o qual vai possibilitar ele ter toda essa estrutura necessária para que ele tenha acesso ao recurso. Essas inscrições, essas habilitações, pode ser presencialmente aqui na sede da Fundação Municipal de Ação Cultural ou sempre através da internet, nas redes sociais? Na verdade, ele pode entrar no site do município, né, na página da FEMAC, e aí ele vai ter acesso ao edital e seus anexos. Ele preenche e apresenta aqui pessoalmente aqui na FEMAC, no setor de protocolo de políticas culturais. Caso tenha algum tipo de dúvida, ele pode antecipadamente procurar o setor, tirar dúvidas, ter orientação mais direta e participar do credenciamento, que é a forma concreta dele inserir-se nessa programação, dele ter acesso a esse recurso destinado às três categorias, tanto cultura popular, quanto os corais e os artistas locais. Participe do Natal dos Folguedos, que é uma promoção já tradicional da FEMAC, Fundação Municipal de Ação Cultural. E onde falou Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, nós vamos continuar o programa trazendo também mais um detalhe, né? A participação aí, o edital, a convocação à Prefeitura Municipal de Maceió para quem quer participar desse evento de folguedos no fim do ano, então não pode perder tempo, tá certo? O prazo já foi feito, o chamamento também, e aí só resta você que sonha em participar, entregar a documentação necessária e passar a ter incentivo, né? Esse incentivo da Prefeitura Municipal de Maceió. Vamos continuar trazendo aqui no programa mais informações. Nos dias 1º e 2 de novembro, acontecerá aqui em Maceió o Open Innovation, o hackathon do turismo. O objetivo do evento é entregar novas soluções para o mercado de turismo do estado de Alagoas, tendo como base as dores reais dos empresários locais. O evento premiará com até R$15 mil, né? Ou seja, terá
15 mil reais sendo ofertados somente em prêmios. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Gabriela Gomes, mais conhecida como a Gabi Insana, que tem um projeto do Desafio Insano e que vem fazendo o maior sucesso. Gabi, vem pra cá, bater um papo com a gente. Tudo bom com você? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá certo? Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar explicando para o nosso telespectador aqui o que é um hackathon. Então, tem muita gente que acha que vê alguma coisa, mas não entende o que é. O hackathon, ele é uma jornada de hackers, né? Que hoje está bem famoso. É hacker disso, hacker daquilo. Mas ele é um final de semana onde começa a ser criado algumas soluções voltadas para softwares, para sistemas, em que a gente envolve os programadores, desenvolvedores, designers, tudo isso criando soluções ali imediatas para algum tipo de dor, de problema. Que nesse caso é do turismo. O evento ele acontece na sexta e no sábado. Quem pode participar? Ainda há vagas para poder participar? Então, a gente tem vaga sim, quem pode participar? Quem é para empreendedor, quem é desenvolvedor, quem é designer, quem gosta de criar soluções, quem gosta de um desafio. Então, todo mundo que tem essa predisposição e quem gosta de ganhar dinheiro, né? Porque vai ter prêmio, prêmio é bom. Sim, com certeza. E a metodologia usada para esse tipo de jornada? Essa metodologia que a gente está aplicando é a do próprio Desafio Insano, né, que a gente desenvolveu, e é por isso que a gente está na organização do evento, que é não só pensando no sistema em si, no software em si, mas é pensando como de fato ele pode gerar valor e resultado para o nosso mercado, para o turismo, né, para melhorar de fato o turismo em Alagoas. Ainda falando sobre o Desafio Insano, como você teve a ideia de montar esse projeto? E fale um pouco também, para quem não conhece ainda, apesar de você estar bombando nas redes sociais, né? Mas quem ainda não conhece o teu trabalho, fala um pouquinho, Gabriel. Não, então, a gente tem... O Desafio Insano, ele tem mais ou menos 3 anos, né? Foi logo quando eu voltei da Suíça. A gente recebeu a proposta de criar Eu recebi a proposta de criar um projeto diferente que envolvesse administração, empreendedorismo, inovação. E aí eu sou muito insana, né? Eu gosto de coisas muito, um pouquinho não. Certo. E começou com a jornada de 72 horas. Então, com 72 horas, a gente tinha que criar alguma coisa e mostrar o que é, de fato, a administração real, aplicada ali no dia a dia. E aí depois a gente entrou nos outros braços, que eu também sou muito fã de tecnologia, né? Inclusive no intercâmbio que eu fiz na Índia, eu trabalhei com tecnologia, na Suíça também. E aí eu pensei, como é que a gente pega o micro pequeno negócio e pega a inovação e mostra que tem que estar andando junto. Certo. Que esse é o nosso foco. E aí o hackathon é um dos produtos que a gente tem, que a gente vai estar aplicando nesse final de semana. E naturalmente existem muitas dúvidas, principalmente em ser empreendedor. Qual é ou quais os maiores desafios de ser empreendedor hoje, Gabriela? Nossa, que pergunta maravilhosa! Essa pergunta é muito boa porque hoje a gente está num boom, né, do empreendedorismo muito grande, mas o empreendedorismo não é para qualquer um. Então, assim, não adianta simplesmente... Esse é o motivo que muita empresa quebra no Brasil. 80% delas quebram. Chegou a quebrar em menos de 5 anos porque todo mundo acha que é só abrir o negócio ou então abrir uma conta no Instagram e pronto, já é empreendedor, já vai ficar rico e, na verdade, não é bem assim. Você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita proatividade, principalmente, que foi até um post que a gente fez hoje, você tem que ter muito planejamento. Até porque o mercado está numa constância de mudança muito grande. Então, você abre um negócio hoje, antigamente era cooperativa de táxi, hoje é Uber, hoje é aplicativo de celular e por aí vai. Então, tem muitas nuances que a gente precisa estar preparado. Além do lado empresarial, também existe um outro desafio, né? O desafio fitness. Como funciona esse desafio? Ai, meu Deus, esse é o melhor de todos. Então, gente, estava bem gordinha. E aí, como sempre, eu sou muito motivada ao desafio. Tem que ter alguma coisa para me mobilizar ali. E a gente desenvolveu um outro braço que é como a gente melhora a capacidade de produtividade do empresário. Primeiro, pensando no seguinte, o cara trabalha 15 horas por dia, nunca tem tempo de fazer exercício, nunca tem tempo para a família, nunca tem tempo de ler, de estudar, de fazer um curso. Então, como é que a gente consegue, através do exercício, do esporte, melhorar não só a saúde, mas a capacidade de produção? E aí a gente tem essa jornada de 30 dias, onde a gente divide em algumas etapas, aí eu já perdi um bocado de peso, inclusive já melhorei muito a minha produtividade. E a gente desmistifica que trabalhar 15 horas é produção. Na verdade, você pode trabalhar com a metade do tempo e tendo muito mais qualidade de vida e tendo muito mais lucro. Tanto receita quanto de tempo para o seu negócio. E quem está conhecendo ou quer, pelo menos, conhecer, nos assistindo nesse exato momento e saber um pouco mais do seu trabalho, o que é preciso fazer, como pode fazer, Gabriela? Então, só ir lá. Hoje a gente está muito forte nas redes sociais com relação à entrega de conteúdo. É só ir lá no @Desafio Insano, que a gente coloca tudo lá. Explica tudo lá, tanto a divulgação dos eventos como conteúdo. A gente entrega, eu costumo dizer que a gente entrega 90% de conteúdo gratuito. Então,
A rede social da gente não é simplesmente para interagir, mas é para entregar, assim, conteúdos, ferramentas de gestão, onde você pega e aplica no seu negócio de forma imediata. Para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco mais do Open Innovation, né? Eu gostaria que você falasse do evento, fizesse o chamamento para o nosso telespectador e já te agradeço antecipadamente pela participação aqui comigo. Não, eu fico feliz demais, gente. O Open Innovation é uma oportunidade muito grande para o Estado. A gente tem um turismo muito forte, a gente tem belezas naturais que a gente vai começar a potencializar, mas a gestão ela precisa ser mais eficiente e aí o Estado ele está abrindo, oportunizando do consumidor, ele está abrindo a oportunidade do consumidor, do usuário, de nós, né, da sociedade, pensar em soluções também. E aí ele está premiando. Então, eu estou bem feliz com a oportunidade que foi dada da gente executar e mostrar que não é simplesmente o fator público que faz diferença. Certo. A gente, no nosso dia a dia, pode ter algumas soluções onde a gente consegue agregar. E aí, juntar todo mundo, público, privado, social, num ambiente só e pensar ideias que agregam, né? Não só ficar em casa reclamando, porque isso está errado, porque isso está errado. E sim ir lá e ajudar. Então, todo mundo junto, a gente tem cada cabeça é um mundo, a gente tem a oportunidade de criar novas soluções e potencializar o nosso estado. Primeiro colocado, 10 mil, segundo, 5 mil. Terceiro, 3 mil, imagina, né? São 27 horas de imersão. 27 horinhas você ganhar 10 mil. Pois é. Acho que é bom, né? Um valor dinheiro, satisfatório, né? Um valor satisfatório, com certeza. Eu acho que melhor do que isso, só jogador de futebol consagrado, como Neymar e Cristiano Ronaldo. Não é isso? Verdade. Gabriela, muito obrigado, tá certo, pela sua participação. Muito obrigada. Assim nós vamos encerrando o TV Mar News, né, Márcio Ander? Vamos encerrando o TV Mar News desta segunda-feira, ao lado da Gabriela Gomes, falando também de um evento muito bacana no final de semana, o Open Innovation, voltado para o mundo do empreendedorismo. Então, às 11h30 da manhã, você terá a presença de Alexandre Lino com o canal Esportes. E eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Até amanhã, às 8h30. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Ele não tá aqui, né, Olina? Não tá, mas não, eu posso Pode, pedir. claro, Ai, que honra. Gente, ele não tá aqui não, mas sobe a letrinha, vai. É isso aí. Um abraço, até amanhã.